Muito bem, muito bem. Programa Etnos Rock mais uma vez aqui e hoje recebendo o senhor Vitor, que tem muita coisa legal para dizer e para nos contar. Tudo bem, senhor Vitor? Belezeira, Tibério, tranquilão? Tudo jóia, graças a Deus, meu querido. Sem mais delongas, apresente-se aí para o planeta. Cara, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, né, de vir para o outro lado da cerca aqui, porque como você sabe, a galera sabe, eu sou jornalista também, estou mais acostumado a entrevistar do que dar entrevista, mas eu gosto muito de dar entrevista. Ah, Pode tá. parecer estranho, mas eu gosto bastante. Então eu quero agradecer a oportunidade. Eu sou Vitor Francischini, a galera que me conhece sabe que eu trabalho com o Arte Metal, que é essa camisa que eu estou aqui usando, que hoje é mais um veículo de rede social, né? Não é mais um blog com conteúdo diário, é uma coisa mais de entretenimento. Também trabalho com assessoria de imprensa, VH Press, aí no meio da música em geral, mas sempre focado no metal, né? Porque a gente tem essa origem, né? Metal e rock. E também sou jornalista, editor de cultura e meio ambiente na Uniara FM e jornalista aqui na TV Uniara, que é o lugar que eu estou aqui, inclusive, falando, né? E aqui é uma coisa mais institucional. Então é isso daí. A gente trabalha, acho que um pouquinho, né? Meu Deus do céu, faz muitas coisas, né? Ah, tudo. Dentro da área do jornalismo, assim, qual que você está atuando radicalmente hoje em dia? Ah, na cultural, né, Tibério? Eu trabalho com o metal na assessoria, né? Rock e metal na assessoria, mas não deixando bem claro que não é meu único foco. A gente está aberto a todo quanto é estilo musical, mas também linguagem artística. Já trabalhei com autor de livro, já trabalhei com artista plástico. E o heavy metal, né, que a gente acaba gravando vídeos. Agora eu comecei a fazer entrevista também, inclusive inspirado em você, aí Ah, no Etnos Rock, nesse formato. Então a cultura é 90% assim do que a gente trabalha para mais, eu acho que eu estou chutando até baixo, é sempre nesse setor mais cultural assim, e sempre tendo como carro-chefe o rock e o metal. A gente tem, que nem eu parei com o blog, assim, já tive o web programa no YouTube e tal, como que eu costumo dizer, a gente tenta sair do rock, mas não consegue nunca. Tenta sem querer, eu tô dizendo, tá? Não tem nada entendi. sério assim acontecendo. É que não adianta. A gente tem uma sina, nós somos perseguidos pelo estilo, e ele fala: Este aqui eu quero para mim, É né? por aí. Tem É o que eu gente que tenho fala assim: sentido. Ah, mas eu não gosto de rock, não gosto de heavy metal. Você não foi escolhido, meu irmão. Contente-se com essa realidade. É uma coisa completamente diferente, né, de outros estilos. Ah, eu esqueci de mencionar que hoje eu trabalho também, que é mais recente, então eu trabalho no site da Road Music, que é um site no estilo plataforma, né? A gente apresenta resenha e divulga as bandas, que também é um estilo em geral, né? É um estilo assim que não tem distinção, desde rock, heavy metal, a música pop, que é o principal foco, né? A música pop. Então eu estou trabalhando com isso agora também. Fala uma coisa, meu. Você, pelo que eu estou entendendo, aí você foi no progresso, né? Porque muita gente estava, né, ninguém pensava em sequer criar, dentro da época do Orkut, só tinham lá as comunidades, né? As Sim. comunidades da violência, da briga, da. Depois Os veio fóruns. o blog veio com uma força muito grande. Só que ele ainda existe, tem seu lugar ao sol, mas vem perdendo força. Agora está perdendo força para o Instagram, né? O que você acha? E o bom é que você veio acompanhando esse Sim. crescimento, né? Como que você tem visto essa parte desde o tempo que você ia lá nos fanzines escrito à mão ou datilografado até o momento que a gente vive hoje? Eu tive fanzine, tá? Eu tive fanzine há 20 anos. Eu tinha um fanzine, era aquela coisa totalmente underground, né? Chamava Gore Death, o nome já era Gordef. assim. Não tinha inspiração nenhuma. Era fase de metal extremo e você queria um nome ali que soasse extremo, o logo, aquele logo que ninguém entendia nada.
ninguém conseguia ler, e não era datilografado, mas ele era feito no PC 486, imprimia os textos e fazia colagem com as fotos e tal. Eu tive umas. Eu não lembro quantas edições chegou a ter, mas eu sei assim que a gente conseguiu sair. Eu acho que a gente está no primeiro disco do Drowned, nos agradecimentos ali. Alguma coisa que me surpreendeu, porque já tinha um certo tempo que eu tinha parado com o fanzine, e um amigo falou: seu fanzine está no CD do Drowned ali nos agradecimentos. Isso aí para a época, sinceramente, era uma coisa bem bacana, né? Mas seguindo, aí eu parei por um tempo, mantive mais como fã e tal, e quando eu resolvi fazer a faculdade de jornalismo, eu fui incentivado, né, por uma ex-namorada a criar um blog para praticar. E por isso que o Arte Metal ele ficou 14 anos para 15 no ar, só que ele foi se moldando, né? Eu tinha um blog que era muito de opinião pessoal, assim, que eu escrevia artigos, né, e tal. Só que com o tempo eu fui transformando ele, apesar da plataforma ser blog, era um site de jornalismo, né? Ele virou um site de jornalismo com notícias, com resenhas, com entrevistas, porque o blog ele era como se fosse um diário da pessoa, né? Quando Isso. ele teve esse início. E ele chegou, eu tinha perfil de Orkut, mas eu não chegava a divulgar ele nas comunidades, porque nem computador eu tinha. Foi tardio. Eu usava ele ou na casa dessa ex-namorada ou em lan house. Aliás, eu alimentava esse blog, né? E ele ficou todo esse tempo, mas assim, eu cheguei a parar ele um pouco uma época, quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, eu fazia um estágio, eu conheci o Cris, que é o cara que eu tive o Arte Extrema, que a galera que me conhece vai lembrar, que é um programa de, tá no YouTube, inclusive, que é um programa, um web programa de heavy metal. E o Cris falou: por que você não coloca o blog nativo? Eu tô querendo montar um blog, tal, tal. Aí eu criei o blog para mais para esse lado jornalístico, né? E o blog ele ficou até o ano passado, mais ou menos. Eu não lembro agora se foi. A minha memória recente é horrível, cara. Eu não lembro agora quando, se eu terminei com o blog foi em 2021 ou 2020. Só que o blog, eu mantive o blog nativo, assim, criando conteúdo frequentemente, de segunda a sexta, às vezes de sábado, durante uns 10 anos, cara. Eu acho que é bastante, né? Você trabalhava praticamente full time no projeto. Muito, porque o que acontece? Eu comecei a ter parcerias, né, de assessorias das gravadoras e algumas delas me enviavam, algumas não, a grande maioria me enviava material e a gente tem que ter um comprometimento com as notícias, com as resenhas. Para você ter uma ideia, os materiais físicos que eu recebi até hoje, que eu recebo inclusive, eu nunca deixei de resenhar nenhum, absolutamente nenhum. Todos estão resenhados, todos foram divulgados, alguns antes, inclusive, que o pessoal costumava mandar o press kit, né? Falava, depois eu te mando o físico. Os virtuais eu não consegui fazer todos, porque começou a vir coisa do mundo inteiro, e você fechava o dia, às vezes, dependendo da sexta para segunda-feira, que ficava o final de semana ali parado, que os gringos costumam mandar muita coisa durante o final de semana. Tinha centenas de e-mail ali, e pelo menos 50 deles era material virtual, material para baixar press kit. Então não dava conta. No começo eu tentei manter esse, mas aí eu comecei a ver que era um pouco de insanidade já, né? Você já ficava um pouco. Mas os físicos, com devida atenção, devido cuidado, o tempo ali, a gente não deixou de resenhar nenhum, inclusive agora que eu encerrei o blog na verdade, naquele espaço, né, naquele formato que é o blog, o endereço do blog, e deixei Facebook, Instagram e o Twitter dele ativos para criar um conteúdo de entretenimento. Não tem mais aquela responsabilidade jornalística, aquela coisa, aquela periodicidade, né? Então eu ainda recebo material e ainda eu gravo vídeo e faço uma breve resenha e divulgo os físicos. É, porque você recebe material físico, tem que escutar o material. Tem que escutar o material, você tem que apresentar ele, né? O metal valoriza muito ainda, né? O álbum físico encarte,
o CD. Eu faço até algumas virtuais de amigos, né? Tem bandas de amigos aí, ou as bandas que a gente está trabalhando na VH Press, eu faço, mas é assim, você tem que se desdobrar para você divulgar uma coisa em vídeo que você não tem em mãos, né? É interessante. É igual você, quando você trabalha na rádio, você tem que descrever uma situação, que no caso eu trabalho em rádio, você tem que escrever uma situação sem ter imagem, né? E você estando divulgando um material físico é mais fácil e é bacana. Inclusive, a gente parte para aquilo que você me perguntou. Hoje o Instagram tem ganhado esse espaço exatamente pelo conteúdo visual, né? A galera, infelizmente, não curte muito ler. Mesmo assim, eu tinha um acesso muito bom no blog por causa da periodicidade dele. Então, eu mantinha ali pelo menos entre 500 a 1.000 visitas diárias, que era do... Vai falar assim, não é tanto, porque tem site que tem 1 milhão por dia. Mas era aquilo, você tinha um público fiel. Mas você pega dos vídeos assim, com o tempo, ele fica mais, ele é mais duradouro ali, ele não se perde nos conteúdos e a galera gosta de assistir, tem mais paciência, né? Tem mais autonomia também, às vezes só ouve, né, que você está divulgando e tal. Mas você sabe que a dinâmica é tão grande que o Instagram já está perdendo para o TikTok já, né, o espaço, né? Sim, sim, existe uma pequena resistência, mas o problema é que hoje o Reels do Instagram te Sim. dá a possibilidade de fazer um vídeo de 5 minutos apresentando X coisa, e o TikTok te dá menos de 1 minuto. E esse dinamismo aí que chama a atenção do pessoal mais novo, né? A galera não. Ela vê que o vídeo tem mais de 1 minuto ali, eles já ficam meio assim, eles já ficam meio. Mas é a evolução. Eu não critico, porque, né? Quanto tempo a gente não. Eu lembro quando eu tinha vontade de entrar no site, mas eu não tinha computador. Só que eu consumo todos os formatos até hoje, né? Eu consumo revista, eu consumo site, eu consumo rede social, assisto vídeos, né? É que tem uma galera que para, né? Sai de um e entra pro outro, né? Não, a gente tem que estar alimentando. Se você, assim, eu estou provando isso hoje. Tudo que está acontecendo com esse canal aqui, para mim é uma novidade muito grande, porque eu tinha um blog pessoal e aí vai entrar a minha próxima curiosidade, se eu posso colocar assim. Eu alimentei durante 5 anos um blog pessoal. Então, eu tinha as minhas opiniões sobre determinados assuntos, colocava lá o que eu queria, e aí eu fui perdendo tempo. Aí eu tentei migrar para o YouTube, mas não tinha tempo. Ah, depois tentei criar um site, não tive tempo. Mas uma coisa que eu queria perguntar para você, dentro do teu trabalho, como que você se reinventou? Porque você começou falando sobre eu colocava coisas pessoais. E de repente você teve que mudar o seu modo de escrever para atender a uma demanda. Como foi essa mutação, se eu posso colocar assim? Eu acho que o desejo, que é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje, bom, tanto que 50% do meu trabalho foi o desejo de se tornar crítico musical, né? Porque eu escrevia minhas opiniões, mas eram coisas bem como se eu estivesse escrevendo o que eu falo num bate-papo de bar. Vamos falar do Load do Metallica, eu escrevia lá o que eu pensava, tal. Eu falo que é ele porque eu acho que realmente é ele que é meu primeiro artigo no blog, se eu não me engano, que eu descrevo ele como um clássico não clássico. Hoje eu leio o texto, eu dou um pouco de risada por causa que eu eu sempre escrevi bem, modéstia à parte, eu não vou ficar aqui falando que sempre tive a ideia, desenvolvi e tal, mas a gente vê como que evoluiu. Isso foi, poxa, há quase 17 anos, É, vamos assim dizer. Mas já era com aquela intenção de querer fazer resenha de alguma coisa. Só que eu sempre fui um cara assim, ó. Até hoje eu não sou dessa forma, eu não gosto disso. Eu compreendo o pessoal, mas eu ainda brinco com uma galera que faz isso. Eu não gosto de pegar e fazer assim, eu quero resenhar esse álbum aqui, ó. Vou pegar esse álbum, eu quero resenhar esse álbum, tal, porque eu gosto desse álbum. Inclusive eu tenho dificuldade muito grande para resenhar as bandas que eu sou fã.
e álbuns clássicos que estão aí já, porque a gente acaba recebendo das gravadoras, elas relançam, né? E acabam enviando. Então, nesse início, eu tinha um interesse assim de receber alguma coisa que assim, eu sou assim até hoje, aliás, que me surpreendesse assim, falasse assim, não, que me surpreendesse não, me desafiasse a resenhar aquele trabalho. Daí, quando quando eu quis reativar o blog e passar ele para essa parte de jornalística, esse amigo que me incentivou, ele falou assim, cara, eu peguei os e-mails das gravadoras, vou mandar pedindo coisa, cara. Vou mandar pedindo coisa. Falou, eu tô com um blog tal, tal, e vou mandar pedindo para eu resenhar. E devagar começou a chegar as coisas. Começaram a chegar algumas coisas tal, mas ainda era muito pouco, muito pouco. Até que a gente fez esse programa no YouTube, aí bombou, cara. Aí a gente tinha um público fiel, uma galera que assistia assim, que surpreende. A gente conheceu, por exemplo, na época, não estavam onde estão hoje, mas ainda bem que estão hoje. A Luana, do Cripta, ela assistiu o programa. A Mai, que é do Torture Talking Squad. Squad. A gente ficou sabendo que o pessoal do Crisium, depois que deu entrevista para a gente, assistiu o programa. Porque a gente entrevistou o Crisium, o Raço Porão, o Boca, uma vez disse para a gente que assistiu o programa e tal. Então, assim, tinha um potencial muito grande. E aí a galera começa a ver essa credibilidade que o programa tem, não era nem a visibilidade, viu, Tibério? Era a credibilidade. E, cara, eu cheguei a ter quase 200 camisas que os caras me enviavam, cara. Porque era um programa que a gente aparecia, né? Cada dia aparecia a camisa de uma banda. Tá no YouTube ainda, essa galera é só digitar arte extrema lá. Eu me surpreendo hoje em dia que o tanto de visualização que tem, né? Porque na época não era tanto. Chegava até um certo ponto. Daí começou a chegar esse material. Começou a chegar muito material. Era para o programa tal, só que a gente pegava, aproveitava. O Chris, ele era mais pro lado do death metal, gore, noise. Ele pegava esse material, aproveitava no blog dele, que era o som extremo. E eu pegava o outro material, aproveitava no meu blog também. Inclusive, esse material que eu recebi no programa físico, eu também resenhei. O meu já sempre foi do pop rock ao black metal, grindcore. O meu foi sempre aberto, apesar de ter o nome arte metal, mas já coloquei coisa de rock nacional e tal. E o programa acabou. O programa acabou, surpreendentemente, cara, a demanda e o envio de material continuou para o meu blog. A galera migrou para o meu blog para enviar. Tem parceiros como fazer o merchan aqui da Shinigami Records que me manda até hoje as coisas. Eles gostam do trabalho, mesmo eu divulgando só em rede social. Daí, com isso, começou a vir as assessorias com notícias, né? E intermediar as bandas tal. Então, eu tinha conteúdo assim a dar com pau, cara. O que eu não tinha no começo, eu comecei assim a ter que rebolar para colocar no ar ali. E ficou jornalístico, porque era notícias todos os dias, né? Aquelas news pequenininhas tal. Você pegava, por exemplo, num dia, você poderia ter ali 50 notícias. Eu fazia um quadro, não tinha nem como ir postando uma por uma, porque eu não conseguia, então eu fazia um quadro, editava ali e tal. Se desse muito trabalho para editar, eu tinha que descartar, porque não dava tempo. E foi assim, essa transformação meio que um tanto quanto natural. Eu nunca fui um cara a falar, ah, não, eu vou mudar agora. Eu só até devagar. Para eu começar a fazer a primeira entrevista que eu fiz agora aqui, demorou um tempão. E eu tô armando a segunda aí, também já está meio enrolado, mas é porque a gente tem o trabalho da gente mesmo, né? Aí fica bem complicado essas coisas, né? Não, eu entendo, é aquela coisa do. Todo mundo tem que se desdobrar, quase igual banda, né, cara? Que banda você pega o fim de semana para ensaiar para tocar. Mas se você falar assim, vou fazer uma turnê de 20 dias, vou para o norte. Nossa, cara, norte, nordeste. Você tem que pedir férias, tem que torcer para o teu chefe ser Imagina. legal com você, não cancelar as férias. Para Todos os você caras ter da uma banda ideia, têm que. sim, e ninguém ali é famoso mainstream, né? Todo mundo tem o trabalho por fora. E
E eu tinha uma máxima, né? Quando eu estava com o blog, eu falava. Quando eu, não- eu sentia que eu era viciado pelo blog, né? No blog, na verdade. Então, eu sempre pensava, a pessoa às vezes falava, colegas assim, que tiveram blogs e cansaram rápido, como que você aguenta, tal, tal. Eu falei, cara, eu não aguento. O dia que eu começar a ter que aguentar, eu paro. Daí, daí chegou um período que eu comecei a sentir falta de ler, de assistir um filme, de ver série, e assim. Falei, olha, eu não posso acabar com o blog, porque eu vou ter certeza que eu vou sentir falta. Então eu não vou fazer assim, parar e voltar. Eu cheguei a tirar umas férias, assim, parar e voltar. Eu vou mudar o formato, eu vou deixar ele ativo nas redes sociais, sem periodicidade, dificuldade de falar essa palavra, Sem mas vou manter. Você constância. sabe que eu ganhei, quantas horas eu ganhei no dia com isso, cara? Eu ganhei 3 horas no dia com isso. Você vê como que o blog é uma coisa que eu não tinha fins lucrativos nenhum, lógico, a gente tem a visibilidade. Eu fiquei sem comprar material assim muito tempo, porque recebia tal. Nada mais digno, né? Tem troca, principalmente se a gente estava correspondendo, né? Porque tem uma galera Sim. que o pessoal fala, recebe e não faz, não divulga, não faz nada, só quer receber. Aí eu falei, caramba, cara, olha o tanto de tempo que eu ganhei no dia. Só que eu vou falar para você, viu, Tibério? Eu já me compliquei, já essas 3 horas já não existem mais, só foi no primeiro mês só. Já arrumo outras coisas para fazer já. Às vezes eu fico pensando, eu tenho um período em casa bom para poder pensar no que está acontecendo hoje em dia. Aí a minha esposa um dia falou assim: por que que você não faz os cortes das entrevistas? Eu falei: se eu fizer os cortes dos bate-papos, aí eu não namoro mais você, não vejo meu filho, não almoço, não janto e não durmo, né? Porque é lógico, quem trouxe esse formato, né? Foi o pessoal do Flow, se não me engano, muito bem usado depois pelo Podpah e Rafinha. Todo mundo usa hoje os shorts ou cortes. Ah, tem um monte. Tem um Tem um monte, todo mundo monte, um faz monte, um isso. monte. Eu assisto na hora do almoço todo dia, corte. É, mas então, aí vai ou escolhendo pelos assuntos, tal, né? Mas eu falei, então, já porque a gente tem uma equipe muito bacana, bem enxuta, mas muito bacana, e aí todo mundo começou a ter dificuldade. Não sei se você vê os primeiros programas, o JP fazia comigo. Hoje ele dá um trampo louco lá que não tem Assistiu, mais como ele faz. fazer, né? E todo mundo de alguma maneira se vira. Mas como que você conseguiu desassociar sua mente com relação a, por exemplo, agora vai ser algo divertido com responsabilidade? Porque você vai se divertir fazendo o seu trabalho, divulgando as Certo. bandas, fazendo textos, recebendo material, ouvindo um disco. Só que você tem a responsabilidade, já que você recebeu alguma coisa, de estar postando e colocando para que outras pessoas conheçam também. Qual que é essa linha entre a diversão e a responsabilidade, a necessidade de eu tenho que fazer isso, mas não pode ser um negócio que eu vou chegar em casa e falar assim, não quero mais saber. Nossa, eu não quero nem mais ouvir disso. Cara, uma coisa bem clichê assim, que é fazer o que gosta. Depois que eu me graduei em jornalismo, assim, eu nunca mais me senti trabalhando igual antes de eu ser formado. Eu trabalhava em empresa, supermercado, essas coisas. A primeira coisa é essa, que a gente consegue aliar. Quando vem essa questão com o heavy metal, com a música em si, que é uma paixão, que é uma coisa assim que eu não consigo me ver sem. Hoje é a música, né? Nem o heavy metal. Hoje é a música, porque a gente vai expandindo, né? Sim, sim. Vai gostando de outros estilos, vai, só que não vive sem. Eu pego, pô, quantas horas do dia eu tô ouvindo música? Eu não tô ouvindo agora, o fone tá aqui, ó. O fone tá aqui e fica na cabeça o dia todo, cara. E eu acredito que, se for o que eu tô entendendo que você quis me dizer para essa questão do formato, eu acredito que o que ajudou muito a eu conseguir separar as coisas foi essa questão de ser um periódico. Porque se torna um periódico, então é assim, não vai fazer sentido
Eu não vejo até hoje, agora eu vou até usar um tom crítico para ver isso, porque eu entro em sites que atualizam o site uma vez por semana. Cara, sinceramente, eu já perco interesse no site na hora. Se eles têm esse tipo Eu falo a atualização de notícias, porque a notícia quente que a gente trabalha, porque a entrevista e a resenha, elas são frias, né? Então você pode colocar qualquer período, qualquer hora, enquanto a banda não lançar outro disco, ela vai estar atual ali. Ou enquanto. É assim que funciona, né? Enquanto os caras não aparecerem com outra novidade e tal, vai estar ali. Agora, a notícia que mudou de integrante e tal, se você perdeu ela ali no dia e não colocou, não tem graça nenhuma. Aí você fecha com essas assessorias que elas te mandam material. Elas, tanto trabalho para resenhas, quanto as notas, quanto intermediar entrevistas para você fazer com as bandas e tal. E você tem essa responsabilidade de estar publicando o que elas enviam sempre. Óbvio, às vezes você vai selecionar. Tem coisa que a assessoria te manda que você não vê sentido em publicar, mas os caras querem empurrar lá, tal, porque eles querem manter a banda em voga, tal. Mas a partir do momento que eu cortei a periodicidade do blog, aí eu consegui deixar só a parte divertida. Porque eu ainda gosto de resenhar, eu ainda gosto de entrevistar. As notícias eu ficava numa parte que sai um pouco do meu foco, que era editar e tal. Aí você tinha que postar todos os dias. Isso é um saco, cara, vamos ser sinceros. Sim, eu Postar todos sei, os dias nas redes sociais. eu sei. É o pior. Parece que é o mais fácil, mas é o pior, porque enquanto Sim, você tá, se eu sou jornalista, eu gosto de escrever. Então, se eu estou escrevendo uma resenha ou escrevendo uma notícia, eu não estou percebendo. Agora, se postar nas redes sociais, marcar a galera e tal, isso eu sempre detestava. Sempre detestava, não, detesto ainda, né? Então, eu não tenho mais essa responsabilidade. Agora, eu recebo um material hoje que eu resenho, que vai ser resenhado, inclusive recebi bastante, acho que eu publiquei um vídeo ontem, né? Acho não, publiquei um vídeo ontem novo que saiu lá no Arte Metal, se vocês quiserem ir lá. Não, você não tem esse compromisso de ser certo dia, né? É por isso que eu até não trabalho ainda, Tibério, com o igual vocês fazem. Eu vou chegar nesse ponto ainda, não sei como, mas sabe divulgar o cartaz com a data, tal entrevista vai ao ar, porque eu não sei se eu vou poder. O meu dia a dia não falando de, mas para estar aqui falando com você, te dando uma entrevista, eu tive que, né, me desviar de várias coisas assim, porque você trabalha como jornalista e não em um lugar só, cara, é um dia totalmente imprevisível. Você não sabe quando a fonte vai te responder aqui, porque eu costumo falar para o pessoal, assim, eu tenho dois trabalhos de registro que são jornalismo, que são de jornalismo. Tem os trabalhos por fora que são de jornalismo e meu hobby é jornalismo. Então a gente vive nessa você é loucura cem por toda. cento jornalista. Só que eu tenho que agradecer por isso, né? Porque é uma profissão que não é fácil, é uma profissão que não ganha bem. Então, se eu estou ainda conseguindo desenvolver várias coisas na área, queira ou não queira, eu sou do interior, como o pessoal aqui, eu moro em Araraquara, então é mais difícil de você ter conteúdo, de você ter campo de trabalho. Então, assim, eu olho, pode ser mais um fator que responda a sua pergunta, eu olho assim com um certo teor de gratidão de estar podendo exercer uma coisa que eu gosto. Sim, Então é isso que deixa aquela coisa divertida e responsável. entendi. Porque o grande, esse caso, por exemplo, das datas, como você citou agora, isso, ah, isso aconteceu, vou botar um número hipotético aí, de 100 conversas, eu tive três problemas sérios. E uma delas, sério, a ponto de ter que jogar para o dia seguinte a conversa, porque deu um tremendo um BO. E aí entra aquela coisa, tá avisando todo mundo, o computador deu pau, ó, galera, vamos atrasar. Mas aí eu já entro naquela questão, meio Rede Globo, né?
por problemas técnicos, não será exibido hoje o bate-papo tal, Você né? tem essa. E pronto. E agora, como é que a gente está fazendo aqui? Outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim: Ah, onde está passando essa conversa? Eu falei, em lugar nenhum. A gente está gravando, eu vou parar, vou editar, e aí, quando estiver pronto, eu já sei exatamente a data e o horário que vai entrar. Então, quarta-feira que vem, na outra semana, a conversa que está sendo gravada vai para o ar. Ah, então tá, que as pessoas estão me perguntando aqui, né? Porque. Aham. E outra coisa também, quando você faz, por exemplo, uma live, eu estava assistindo a live esses dias do Panda. Para a live cair, principalmente no Instagram, é horrível, porque cria uma expectativa muito grande, dependendo do entrevistado. Só que acontece, o rapaz lá deu um BO, não vai poder, choveu, caiu a internet. Então isso é É, complicado, né? a live tem esse. Eu não tenho coragem de fazer ainda, não. Assim, é um pouco por causa dessa questão do tempo, né? Da gente ter que marcar no horário e dar certinho e tal. Mas também por esse problema, né? E se você seguir uma pauta. É que assim, a gente está fazendo um bate-papo aqui. Se a gente fizer uma pauta jornalística, o jornalista tem esse problema, né? Que ele não consegue muito sair desse. Eu lembro que eu comecei a fazer resenhas para o site agora que eu estou fazendo da Road Music. E a editora até comentou comigo umas coisas assim. Ela falou: Ó, você está fazendo uma resenha bem opinativa e focado muito no lado positivo do artista, né? Então esquece um pouco o seu senso crítico e um pouco a parte jornalística, porque a gente fica vidrado nisso. E talvez até esse fato de não querer lançar uma data para a galera é esse metodismo de chegar no dia e não poder lançar e ficar com raiva de. Eu não acho errado, não é isso que eu estou dizendo. Mas ficar com raiva de ter que anunciar que por problemas técnicos não vai ao ar, entendeu? Eu acho que é um pouco do meu metodismo isso daí. Aí você imagina uma live que eu fico vendo, assim, eu sofro, eu vejo o Bruno Rocha, do Diálogo do Escriba, eu assistia bastante as lives dele, porque eu vou ser bem sincero, eu não costumo assistir tanta live. Inclusive, quando eu entrava, ele falava: Olha lá, o Vitão entrando, está acontecendo algum milagre e tal. E ele tinha um problema de cair, não sei se a região dele, como é que era a internet e tal. E eu ficava agoniado por causa dele. Não é nem eu que estava fazendo, entendeu? E não com raiva, não era raiva de não estar podendo acompanhar, mas tipo, aquela empatia extrema, assim, de do cara tá. Daí você imagina comigo mesmo, né? É igual quando você está vendo uma matéria na televisão. Vamos sair das redes sociais. E, e acontece um problema no meio do VT, o VT entra errado. Você percebe um erro grave de português que passou. Sim, Nossa, sim. isso aí deve ser uma angústia. Eu falo, no meu caso, são as coisas de imagem. O diretor tá lá no personagem B e o personagem A tá falando, só que a imagem tá no B. Eu começo, corta pro A, pelo amor de Deus. Mais ou menos quando o guitarrista tá solando no show e o cara tá filmando o baixista, né? Tá procurando, né? Quem que tá fazendo? O cara da guitarra. Quem é a guitarra? O de O cara seis tava cordas, vendo só o que o cara não baixista sabe, lá. cara, o que é guitarra, o que é O cara não baixo. sabe, Ele só cara. sabe regular a câmera e a íris. Não é nem o cinegrafista, né? É o diretor O de diretor imagem. de corte. Mas é que às vezes o cinegrafista, ele tá lá no palco, mas ele tá perdidão. Não, eu sei como que é, vixe, eu sei como que é isso. A gente trabalha aqui na TV, eu tenho uma história, não vou mencionar o nome do cinegrafista, mas todo mundo que trabalha aqui sabe quem que é, sabe essa história. Se ele assistir, ele vai saber que é ele. Ai, Mas eu fui ai. fazer a cobertura de um jogo de vôlei que a universidade aqui, que é a TV que eu trabalho, é uma TV universitária, tinha um time de vôlei feminino que jogava Superliga, jogou Campeonato Paulista. E ele não sabia o que era vôlei, cara. O cara não sabia o que era Nossa. vôlei. Sabia o esporte ali, ele devia ter visto e tal, mas ele não sabia o que marcava ponto. E eu assisti 3 sets a 2 narrando o jogo no ouvido dele. Falou: não, foi ponto aqui, foi ponto ali, você filmou ali, filmou aqui. Cara, é uma experiência surreal, é uma história que eu vou contar pro resto da vida. Ai, Eu até cara. tô contando aqui. E é muito louco isso. Eu lembro ainda de estar 2-0 para um dos times, agora eu não lembro se era da casa, ou outro eu falar: pelo amor de Deus, fecha esse set.
para o jogo foi para tie-break, cara. De 2-0 foi para Nossa, tie-break. Aí você imagina se eu não tenho história para contar com esse jogo, né? meu Deus. Muito bem. Legal, senhor Vitor. Agora, senhor Vitor, nós nos conhecemos através da assessoria. Como que você migrou, se eu posso colocar assim, dessa linha jornalística e de escrever, e de pautar, e de fazer resenhas, para alguém que cuida e assessora de bandas? Como que surgiu essa mudança? Cara, nada sério. Foi bem por acaso e unindo o útil ao agradável. Hoje a gente está com um trabalho que evoluiu bastante, vários parceiros e tal, mas o início foi único e simplesmente, na verdade, até para parar com um pouco de algumas coisas. O que que acontece? Você sabe como que é isso no mundo principalmente do metal, que é underground, independente e tal. Como eu já tinha o blog, trabalhava com jornalismo já, como eu costumo dizer, nos meus empregos oficiais e tal, eu não tinha interesse em fazer assessoria por enquanto. Só que como a gente tem contato com amigos que têm bandas, faz amigos, depois das redes sociais, fez amigos no Brasil inteiro, virava e mexia, aparecia alguém no chat assim, cara, você não escreve um textinho para minha banda e tal? Você escreve, cara. A princípio ali não tem problema nenhum. Você faz um textinho, manda. Ou o cara mandava um texto para você editar, ou o cara pediu uma opinião. Isso acontece até hoje. O cara quer gravar, nem gravou a master ainda, ele gravou um som. Posso mandar um trechinho de uma música para gente, para você ouvir e ver como é que ficou, só para você dar uma opinião e tal. A gente fala, a gente faz, só que isso começou a sair do controle. Começou a sair muito do controle. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa porque eu tenho uma dificuldade muito grande em não dizer não. Isso é da minha personalidade, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa porque, queira ou não queira, Tibérios, a gente sabe que o trabalho da gente, quando ele é desvalorizado dessa forma, tudo fica uma camaradagem, a gente se sente um pouco humilhado. Não vou mentir que não é, mas era único e simplesmente para não falar não. Para não precisar falar não e deixar que, em momento algum, o início foi tipo visando um lucro, um extra, alguma coisa assim. Depois que a coisa foi pegando assim, que a gente viu e falou, pô, pode ser útil ou agradável, mas eu não posso depender disso que eu estou começando. Então eu comecei, bolei um plano, um planejamento, tudo certinho, o serviço que eu poderia oferecer, isso e Tem tal. um plano. A gota d'água foi o seguinte, foi quando eram as bandas, até hoje eu falo isso, e eu não quero ser piegas, muito menos fazer drama, mas eu não vejo sentido em explorar uma banda independente, entendeu? Uma banda que Lógico. não ganha cachê para tocar, você vai lá explorar a banda. Então eu costumo falar, eu até inventei essa frase, ficou parecendo coisa de coach, mas é assim, eu não vendo sonhos, mas entrego a realidade, entendeu? Para os caras ali. Todo mundo que trabalha comigo sabe até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Se eles precisarem, se eles quiserem alguma coisa a mais, inclusive, eu indico as assessorias que eu já trabalhava no blog, que eu conheço, que eu dou credibilidade, que eu acredito que dê resultado. Porque assim como em qualquer outra área, tem os bons, tem os ruins, tem os picaretas e tal. Daí eu comecei a desenvolver esse trabalho e mais para o cara chegar no meu chat, isso acontece muito ainda até hoje, mas com muito menos frequência. O cara pede e fala assim: ah, eu posso. Você não corrigiria um texto aqui para mim, tal, tal? Eu já pego e mando meu flyer. Daí o cara já. Hoje em dia não, mas começou assim, na verdade, né? Eu já pego e mando meu flyer e falo, ó, cara, se você quiser meu trampo, tá aqui, tal, tal. Como aquela coisa que, não sei como é que se diz aí, mas acho que também dou uma de João sem braço, entendeu? Dava, né? E aí começou aí tal, surgir, fazer uma certa demanda, eu tive que começar a me adaptar, porque queira ou não queira, você tá de um lado é uma coisa, você tá do outro é outra. Agora, eu dando aqui entrevista para você, a gente tá de todos os lados agora, né? Vamos assim, brincando, mas... E foi mais por esse sentido. E quando a gota d'água para mim voltando ali, eu atropelei tudo aqui agora que palavras, foi quando
um comércio pediu para eu fazer assessoria para ele, assim, de graça. Você não faz um texto para minha loja? Eu falei, peraí, aí já... Aí eu tive a coragem de cobrar, entendeu? Falei, eu posso fazer, o texto custa tanto. Daí o cara nunca mais mandou nenhuma mensagem. Interessante, né? E foi crescendo, tal. Ainda recentemente a gente começou a mandar para o exterior também e tal, mas ainda não é meu carro-chefe, obviamente por causa dos meus empregos, né? Eu costumo dizer que são os oficiais, mas são assim hoje mais em relação mais do que o blog as meninas dos meus olhos, porque é uma coisa que eu estou gostando de fazer, é uma coisa assim que o reconhecimento das bandas é muito legal, porque os caras sacam que você está agindo de uma forma assim honesta, que você não está explorando eles, porque a maioria que eu trabalhei assim continuou trabalhando comigo. E nesse crescer assim, de alguma forma, a gente começa assim, né, Tibério? A gente vai para esse lado de crítico musical, de jornalista musical, porque é músico frustrado. Isso é praxe. Eu falo assim, de frustrado eu digo não de não fazer sucesso tocando, de não conseguir tocar mesmo, entendeu? Eu tentei tocar, fiz aula tal, mas é o dom. E a assessoria, ela te aproxima mais disso. Parece que você faz mais parte da banda, parece que você está mais associado ao artista do que você sendo um crítico dele, né? Então a assessoria foi, por acaso, unindo o útil ao agradável e uma forma assim de querer valorizar o trabalho da gente, né? Então tá aí devagar, mas está crescendo de alguma forma. Quantos artistas mais ou menos estão no cast, se eu posso colocar assim? Cara, como eu trabalho de uma forma freelance, que eu costumo dizer assim, né? Eu falo, mas como é que é uma assessoria freelancer? É assim, eu não faço um contrato de um período com a banda, né? Eu presto o serviço, aquele serviço, a banda acertou comigo aquele serviço, terminou aquele período, eles estão livres para eles fazerem o que quiserem, porque tem com outras empresas, não é uma crítica, não é uma forma, mas eu não posso, como eu falei, eu tenho uma forma de trabalho que eu não posso me comprometer em não entregar aquilo que eu não posso, né? Então tem assessoria que trabalha com mensalidade, isso e tal, eu não trabalho. Então, eu não posso dizer para você que eu tenho um cast, assim, de bandas, igual a maioria das assessorias que são empresas mesmo, assim, dedicadas única exclusivamente a isso. Mas eu tenho trabalhado com talvez mais de 2 dezenas de bandas nesse período que eu comecei, e metade dessas bandas assim sempre retornam para trabalhar comigo, sabe? As que não retornaram, não me gabando e não. É lógico, eu também tenho que vender meu peixe, mas assim, as que não retornaram, elas deram um salto maior e tiveram que trabalhar com outras assessorias que ofereciam um serviço de acordo, que eu acho muito bom isso daí. Inclusive, eu indico as bandas, quando for procurar esse tipo de serviço, ver aquilo que a sua banda está adaptado, o que ela pode fazer, no que ela pode investir. Aí você dá um salto ali, você vai trabalhar com um cara que tem mais abrangência, um cara que oferece um booking, né, que agendar shows, às vezes ter um contato lá no exterior para você tentar viajar para a Europa e tal. Então, a metade que ficou está ali trabalhando comigo e a outra já deu um passo maior, né? Mas acredito que sejam umas 2 dezenas aí de bandas, e se eu contar artistas, que eu trabalhei com um artista plástico, né? Que faziam... A pandemia parou a maioria desses projetos, né? Ele fazia um intercâmbio em Portugal, com várias linguagens artísticas. Estou vendo para trabalhar com um escritor que vai lançar o seu segundo livro, então a gente está aí se expandindo. Cara, que legal! Sim, sim, porque como eu na rádio que eu trabalho aqui, eu sou editor de cultura, então eu tenho esse contato e esse conhecimento, né, Tibério? Então, se a pessoa quiser, às vezes a pessoa acha que é só metal, né? Só rock, ou só música, não, todas as linguagens artísticas que a gente puder oferecer. É lógico que eu tenho uma facilidade maior em acessar as mídias especializadas disso, porque eu venho dela, né? Tenho as amizades dela, assim. Mas a gente vai aprendendo como entrar também, né? Nas outras mídias, né? Eu lembro que quando eu trabalhei com esse artista plástico, por exemplo,
ele unia um coletivo de artistas aqui do Brasil, especialmente aqui da nossa região aqui, que ele é aqui de Araraquara, e pegava Ribeirão Preto, Franca, Piracicaba, uma boa parte da região aqui, e a gente divulgou nos jornais, nos sites de jornais de todas as cidades, assim, o trabalho e tudo. Então a gente já pegou uma certa experiência nesse setor também. Uma pergunta bem besta agora, tá? Faz Quando se trata de banda, música, muitas pessoas entendem que a região Sudeste é o grande foco. O próprio pessoal do Sepultura saiu de Minas, veio para São Paulo. A gente vê o Crisium sai de Sul, vem para São Paulo. Agora o Crucifixion BR também está sediado aqui na capital. Isso de estar numa cidade interior, facil, é, não é que facilita. Pensando na sua área, São Paulo é um risco, uma oportunidade, ou tanto faz, porque você tem um computador e uma internet boa, você se vira? Eu acho que hoje em dia, sim, né? Hoje em dia, o advento das redes sociais, da internet, facilitou muita coisa, né, cara? Deu um gás assim ainda, mas eu acredito que há uma visibilidade de quando você é de alguma capital aqui do Sudeste, eu acredito que o olho do cliente brilha diferente, né? Não tem como, porque talvez o cara fala assim, como uma pessoa talvez assim que mora no interior de São Paulo, Araraquara, que não deixa de ser uma cidade muito bacana, Sim. culturalmente riquíssima, aliás, eu posso falar isso com propriedade, mas eu acredito que ainda há essa vantagem, né, de se trabalhar. Se você estando num grande centro, talvez pelo contato pessoal, porque isso não vai ser internet nenhuma que vai mudar, né? Talvez se eu tivesse num grande centro, que nem São Paulo ou Rio, numa capital que tem mais eventos assim, todo final de semana você vai ter um evento. Eu poderia já estar trabalhando com booking, por exemplo, fazendo manager, organizando, ajudando as bandas a terem apresentações e tal, né? Não deixa, os grandes centros não deixam de serem mais acessíveis e mais abrangentes, né? Mas É, que esse setor setor não, que esse advento da internet ajuda bastante, principalmente ao tipo de serviço que eu ofereço. Eu lembro que no começo eu dava até dicas assim para algumas bandas amigas, que eu não vou dar falar aqui agora, porque agora deu uma melhorada nesse trampo meu de assessoria, mas ajuda bastante. Mas desculpa, eu tinha te interrompido que não, você... eu ia perguntar aqui, no meio da sua fala, eu lembrei de uma coisa. São Paulo é beneficiado com um dos maiores festivais de metal que acontece no estado, e é Araraquara. O Araraquara Rock, você fala? Aham. Mas sim, mas é uma Copa do Mundo, né? Ele é uma Copa do Mundo. Ah, Hoje em dia aqui, inclusive agora, depois da pandemia, que eu estou reparando aqui, eu não estou dando nem conta de ir. Tá tendo bastante evento de metal, de hardcore. São Carlos é aqui do lado, para quem não conhece a região, São Carlos fica a 30 quilômetros daqui, 40 quilômetros daqui. E tá tendo bastante evento e tal, mas eu acredito que seja tipo aquele acúmulo que a pandemia deixou. Não tinha tanto assim. Só que tem vindo, qual que é o fator? Tem vindo os headliners que estão tocando aqui, eles vêm da onde? Eles estão vindo de São Paulo, do litoral. Então é assim, para as bandas locais aqui, eu trabalhei com algumas bandas locais aqui, mas eu ainda não posso oferecer um serviço de booking, armar um show para eles, porque eu não tenho esse contato direto com os produtores das grandes cidades, não tenho com produtores de outras cidades. Com o pessoal daqui eu tenho, mas vai ser uma coisa assim, tem banda hoje, ainda bem, que elas não querem mais ficar só na região, né? A gente teve um tempo, inclusive Araraquara, que sofria bastante disso. Parecia até um mundo paralelo, né? O pessoal queria tocar aqui, que era o mais importante e tal. O Araraquara Rock era o ápice. Hoje tem uma molecada, eu falo mente mais aberta, não que os outros não eram, mas que tem um pensamento um pouco maior, sabe?
Então é bem interessante, mas eu acho que os grandes centros ainda eles têm essa maior facilidade assim, né? Eu acho que não cabe tanto hoje, tipo, você sair da sua cidade para vir para o Sudeste assim, a não ser que você esteja assim com um planejamento bem feito já, né? Porque antes a galera arriscava, né, Tibério? O pessoal vinha mais com uma mão na frente e outra atrás e a gente conta nos dedos quem deu certo e quem não deu, né? Mas alguma mudança teve, mas eu concluo que ainda chamam mais atenção porque o pessoal vê isso com um olhar diferente, né? Eu digo os artistas e tudo. Justamente, mas também tá um problema grande e grave aqui em São Paulo tá muito inchado, cara. Você chega a ter, por exemplo, esse fim de semana teve vários eventos em vários lugares. Só que o Cavaleira Conspiracy veio, engoliu todo mundo. Sim, eles tocaram aqui na região. E em Tocaram em Ribeirão Ribeirão Preto. Preto, e Ribeirão Preto tá abrindo para festival monstro agora. O Iron Maiden vai tocar lá. Sim, eles fizeram uma reforma no estádio do Botafogo, né, no Santa Cruz, e trouxeram. Eu fui no Kiss lá, inclusive, Quis, isso, tocou e não lá. ficou nada, não ficou devendo nada aos estádios de arena de São Paulo. Então ainda compensa, né? Se você, pô, 100 quilômetros daqui, eu vou para São Paulo num show, eu vou chegar no outro dia de manhã aqui. Eu fui para Ribeirão aqui, era 1 hora da manhã, eu estava aqui, fui trabalhar tranquilo no outro dia, entendeu? Então isso é é uma evolução tardia, assim, vamos dizer, mas já é algo, né? Mas faz parte, né? A questão dos grandes centros e de certas coisas é muito uma coisa de status, viu, Tibério? Porque como que eu posso te dizer? É mais ou menos o que acontece com os veículos de, de comunicação especializados assim no rock e no metal. A gente ainda tem, eu noto assim, lógico que eu não vou mencionar e nem falar quem é, tal, mas a gente nota o cliente interessado, ele não quer saber muito quantos veículos eu consigo publicar ele, mas em quais veículos eu consigo publicar ele, entendeu? Eu já fui percebendo isso. E, obviamente, os veículos dos grandes centros, que tem um nome maior, que tem uma abrangência maior, é o desejo de todo mundo. Sendo que, às vezes, eu falo para o pessoal, falo, ó, tem uma galera que é acostumada a ler certos sites, sabe? Que tem um público específico, porque a fidelidade é muito boa nesse sentido. Eu lembro que quando eu trabalhava com arte metal mesmo assim, era bem interessante você notar que o cara estava lendo o seu blog. Que não, porque às vezes você vai ter um clique ali, que você com um clickbait você consegue fácil, mas quem garante para você que o cara está lendo e tá divulgando ali também, né? A comunicação é uma coisa extraordinária, né, cara? Nossa, que coisa, é verdade, cara. E aí, e a gente também saber trabalhar isso de uma maneira que nos mantenha com os pés no chão é o negócio, é o grande desafio, né? É porque é uma coisa que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Tem isso daí, né? É por isso que eu falo que o prazer é muito importante, porque no dia que você estiver se sentindo fazendo esforço, meu caro, se a gente pensa duas vezes quando a gente está ganhando dinheiro fazendo esforço, você imagina a gente aqui nessa luta, né? E me fala uma coisa, dentro do teu projeto, dentro da tua assessoria, você tem feito mais trampo com bandas nacionais mesmo, mas existe algum interesse lá fora pelo teu trabalho, não? Recentemente eu trabalhei com uma banda da Costa Rica, né? Que é o Grandiosa Muerte, que eu conheço os caras desde a época do blog e do Arte Extrema, que eles se interessavam muito pela gente, um pessoal mais muito gente boa, um carinho assim imenso, através de uma banda chamada Advent of Bedlam, que é uma banda de death black metal, e um dos integrantes resolveu fazer um projeto solo e entrou em contato comigo. E o que eu sempre notei nesses caras é como eles gostam do cenário nacional, do metal nacional, inclusive até com uma facilidade grande de falar português, sabe? Que legal.
Aí eu comecei, foi mês, o final do semestre, do semestre agora que terminou. A gente vinha numa conversa assim, bem, é uma coisa um pouco diferente, pelo menos que eu senti com eles ali, é assim, ele me avisou lá para trás que ele ia entrar com um projeto e tal, foi me mandando as coisas aos poucos, até lançar para a gente montar. Então foi uma coisa, um profissionalismo assim, absurdo da parte dele, né? Mas a maioria são bandas nacionais. Comecei a trabalhar esse ano também, inclusive eu estou divulgando atualmente, que é a Crimson Fox, Fox do Frank Almendra, que ele é o Ico Almendra do Avalon, né? Você chegou a publicar no iTunes. O Avalon que lançou o Incógnito, a banda Isso. é piauense, ou eu acho que é do Piauí, cara. Os caras chegaram a lançar 2 álbuns aí, o Incógnito eu cheguei a ter ele, e eles fizeram um certo estardalhaço com o heavy thrash metal aí nos anos 90. E a maioria deles estão morando fora. O Ico, que é o Frank agora, né? Às vezes eu associo os dois nomes. Ele está morando em Austin, no Texas, né? E por indicação de um amigo pessoal aqui de Araraquara, que tocou no Avalon no lugar dele, inclusive, acabei trabalhando com ele. Então, assim, eu considero um projeto internacional, mesmo ele sendo brasileiro. E agora, muito recente mesmo, na semana passada, eu consegui publicar minha primeira nota em inglês, né? Que eu falei, eu preciso. Os caras, todo mundo perguntava, e eu falava, qual que será o próximo passo que eu vou dar com esse negócio da assessoria? Porque, queira ou não queira, eu vejo ela como o meu seguro, caso aconteça alguma coisa com meus empregos fixos, né? Vamos assim dizer. E eu falei, eu preciso evoluir com ela. Então, eu preciso dar um próximo passo. Falei, vou arriscar, eu vou começar, porque eu não domino o idioma ainda, mas hoje a gente tem ferramentas. Escrever e ler ainda eu consigo bastante. Eu não domino a fala, né? E ouvir. E eu arrisquei, eu até conversei com a banda, eu falei, posso usar vocês de cobaia para mandar para o exterior? Os caras falaram, não, pega, manda bala. Manda bala. Aí eu já tive esse acesso, vamos ver agora conforme for os outros passos. E assim vai indo. Passa para nós, então, aí os seus endereços para que o pessoal possa entrar em contato com você e o que você vai fazer da sua vida nos próximos dias com relação ao teu trabalho. Mas como é que o pessoal te encontra primeiro? Cara, a gente tem eu uso o e-mail do blog para tudo, e as redes sociais também, né? Blog Arte Metal, tá lá como Arte Metal, é só digitar lá nas redes sociais que vai aparecer. O e-mail é o artemetalblog@gmail.com. Pode ir lá entrar em contato, mas eu tenho meu perfil pessoal nas redes sociais, que é Vitor Francischini. Você vai digitar Vitor Francischini, vai aparecer lá. Vitor Francischini de Carvalho sou eu também, que tem outro perfil. A gente sempre acaba respondendo ali. Eu ainda não formalizei essa forma de contato, porque eu lembro quando eu tentei criar um e-mail para cada veículo, para assessoria, um outro meu profissional e um para o blog, não dava. Então deixa ali para todos, e é só entrar em contato. Tem a VH Press, que é a assessoria, tem página no Facebook, no Twitter e no Instagram, é VH Press mesmo, de Vitor Hugo mesmo. E tem o blog, que é o Arte Metal. Quem tiver interessado em divulgar, eu vou começar a fazer algumas entrevistas lá. Como eu costumo explicar, o blog, ele tá ligado à assessoria? Tá, a gente óbvio que vai dar espaço para as bandas que trabalham com a gente. Mas o blog continua ali intacto, sem fins lucrativos, sem nada. A gente faz com prazer mesmo de divulgar. E a assessoria é um serviço que a gente presta, estamos nos aperfeiçoando aí cada vez mais. E seguimos. Os planos agora, em final de ano, costuma melhorar muito o trabalho de divulgação, né? As bandas gostam no Brasil, eles gostam de lançar bastante coisa em final de semestre e final de ano, que obviamente é final do segundo semestre. Os planos são dar alguns passos aí com a assessoria, continuar essas entrevistas com o blog, que é nesse formato aqui que a gente se inspirou no Etnos,
né? Obrigado. Que é online, porque hoje em dia está muito mais difícil da gente fazer, principalmente sozinho, filmar e gravar nos eventos, né? Quem sabe alguém querendo ajudar aí, um dia a gente vai começar a fazer isso aí de novo. São esses evoluindo sempre, trabalhando aí com a galera e não deixando essa paixão ficar sumir, né? Muitas coisas abalam a gente, mas continua ali firme e forte. Muito bem, muito bem. Cara, prazer enorme. Obrigado mesmo por ter atendido ao nosso convite, se posso colocar assim, no apelo, não sei como chamar. De qualquer maneira, está sendo um período muito bom e muito obrigado mesmo, cara. Cara, Sucesso enorme para você. eu que agradeço, gostei demais de falar com você, de ser entrevistado pelo Etnos, até porque eu percebo que vocês têm uma abordagem diferente, assim, né? Então eu acho bem legal, sai um pouco do comum, isso fica melhor ainda. Pergunta um, pergunta 2. Sai culpa do JP. Ele me incentivou e me abandonou depois, vagabundo. Ele foi se dedicar a enviar memes e vídeos engraçados para a galera. Ai, ai, ai. Tá bom então, meu querido. A gente vai Obrigadão, te foi um falando, prazer. temos divulgado bastante coisa aí, às vezes. E eu quero agradecer você por esse apoio. Assim, vocês têm se tornado um dos principais parceiros da gente, inclusive Nossa, na VH Press. Mas muito obrigado mesmo, de verdade mesmo. não, tem sido bom porque eu tenho conhecido um monte de coisa legal, um monte de artista legal, e é aquilo que a gente fala, né, meu? É um carregando o outro, né? É um Exato, levantando o exato, outro, é exato. um andando junto com o outro. E aí eu tenho até um jargão, é muito mais do que os tradicionais, tamo junto. É É, muito mais do que tamo junto, tá junto mesmo. Tá junto? Então vamos caminhar junto. porque um gera conteúdo para o outro. A galera, a hora que perceber isso de acordo mesmo, vai ver como que as coisas fluem. Que da hora. Obrigado, meu velho. Fique bem. Tamo junto aí, abraço a todos.